Nós estamos estudando Marcos, capítulo 4, os pontos de vista de Jesus a respeito do mundo. Não importa como você vê o mundo, não importa como os noticiários apresentam o mundo, não importa como o sociólogo vê o mundo, importa como Jesus apresenta o mundo, como Jesus vê o mundo, como Jesus apresenta na palavra dele o mundo. Ele vê o mundo como um campo a ser semeado. É assim que é o mundo. O mundo é o campo, a semente é a palavra de Deus, e o semeador, ou os semeadores, são vocês. O mundo precisa da semente do Evangelho. E para que a semente caia na terra, no coração das pessoas, precisa de semeadores que joguem, que lancem essa semente no mundo. E ao estudarmos dessa maneira, nós vimos também que Jesus vê o mundo como um lugar a ser iluminado. Portanto, o mundo precisa da semente do Evangelho, o mundo precisa da luz do Evangelho de Cristo Jesus, e o mundo precisará ser ceifado. O mundo vai ser ceifado. Alguma coisa vai crescer nesse mundo. Crescem dois tipos de planta nesse mundo. Cresce o trigo, que é bom, é fruto bom, mas cresce também o joio, que é semelhante ao trigo na sua folhagem, mas não é o trigo, e é desprezível, é uma praga, na verdade. E o Senhor vai ceifar o mundo, mesmo que as pessoas não concordem com isso, mesmo que elas não acreditem nisso, Ele vai ceifar. Eu diria que Ele está ceifando diariamente. Cada pessoa que você tem notícia que morreu, foi uma ceifa. A pessoa foi ceifada desse mundo. A foice de Deus é uma foice cruel, no sentido de não poupar ninguém, seja pela morte, que veio através do pecado. É uma foice muito afiada, a morte. Nós nunca sabemos quando essa foice vai nos pegar. Inclusive, nas histórias, nas fábulas, no gibizinho da Mônica, a morte é retratada como alguém com capuz, uma roupa escura e uma foice na mão. Aquilo é tenebroso. Nas histórias tenta-se driblar a morte. Duvido que alguém tenha assistido o filme O Sétimo Selo. É a morte jogando xadrez com um cidadão. E ele tenta de todas as maneiras, adiar a morte. Mas a morte sempre vence no tabuleiro. Esse é um tipo de ceifa que acontece diariamente. Haverá uma ceifa coletiva, quando Deus vai ceifar todos os que estiverem aqui na terra, todas as nações. E o nosso Deus, Ele está fazendo isso, Ele está antecipando isso, dizendo para as pessoas: cuidado, que a foice está chegando. Eu não quero assustar os crentes em Cristo Jesus, porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que a morte para os crentes é uma bênção. A morte para nós é uma bênção. O processo até chegar na morte é doloroso e tudo mais, é constrangedor,
mas a morte para o crente é uma bênção. Ao ponto do apóstolo Paulo falar que é incomparavelmente melhor do que estar nesse mundo. Por quê? Porque nós temos uma esperança eterna. Nós temos a certeza que ao sermos ceifados, colhidos, nós seremos recolhidos aos tabernáculos celestiais. Estaremos para sempre com o Senhor. Delícia perpétua. Confirmação de tudo aquilo que estamos pregando. Nós, eu digo a todos vocês, inclusive. Confirmação daquilo que cremos. Portanto, essa colheita não é uma colheita maldita para o crente. Mas para aquele que não tem a salvação em Cristo Jesus, ela vem cortando todos, sem exceção, todos que não aceitaram a salvação em Cristo Jesus e recolhidos, não colhidos propriamente, né, para lugar de delícia, mas recolhidos para o fogo eterno. E é assim que se faz quando algo não é frutífero. Há uma separação, e nessa separação, aquilo que não há resultados para o semeador, que é o nosso Deus, então aquilo é colhido e lançado ao fogo. Eu não preciso pedir desculpas ao pregar isso, mas eu confesso que eu sinto constrangimento ao pregar isso. Mas a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Não existe uma colheita onde é misturado algo frutífero com algo não frutífero. Não, sempre é separado. E nessa separação não há maneira de retroceder. Não há maneira de um joio se transformar, depois de maduro, né? Se transformar num trigo. Na verdade, nem quando é semente, quando é praga no início. Não é possível. Agora, no mundo espiritual, sim, é possível. Sabe por que é possível? Porque diferente do mundo natural, da agricultura, o que nasce uma coisa, vai terminar aquela coisa, mas no mundo espiritual é diferente. Todos nós nascemos infrutíferos. Todos nós nascemos pecadores, separados de Deus, portanto, bastava o tempo chegar da colheita, da ceifa, nós seríamos recolhidos em feixes e lançados para o lago de fogo, de perdição. Mas por algo extraordinariamente sobrenatural, há o que se chama de novo nascimento. Algo que nasceu infrutífero pode se transformar em algo frutífero, porque é chamado regeneração. O Senhor faz com que aquele gene mau seja regenerado, haja um novo nascimento. E aquilo que não prestava, aquilo se torna frutífero para a glória de Deus. E assim que você é transformado, você é chamado de neófito. Neo, novo. Fito, planta. Então você é uma nova planta. Deus fez o impossível na sua vida. Você que nasceu joio, no processo do crescimento você se transformou em trigo. Só Deus pode fazer isso na sua vida. E é isso que nós vamos estudar a partir do versículo 26. Marcos 4, 26. Ele vê o mundo como um lugar a ser ceifado. Versículo 26, Marcos 4. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Como é o reino de Deus? Como é esse período que nós vivemos, onde Deus está semeando a palavra dele no mundo? É assim.
Você é o semeador, você que tem a Cristo Jesus. Se você não tem, você é a terra. Se você é aquele que já tem a salvação, você é o semeador. Você lança a palavra. Onde você lança? Você lança para todos os cantos. Você prega para uma pessoa, prega para outra, conversa com uma, bate papo com a outra, e você está sempre lançando alguma semente. Aqui que vem a preocupação de alguns. Eu lancei as sementes e agora? Eu vou ficar olhando para ver crescer? Não, você esquece, vai dormir. Vai dormir. Lança a semente e vai dormir. É a melhor coisa que você faz. Quando você prega a palavra de Deus, o Evangelho, você lança esse Evangelho maravilhoso que pode transformar vidas, mas você não tem certeza se aquela vida vai ser transformada. Qual é o tipo de terra que é aquele coração? Você não sabe. E você não vai ficar pensando nisso o tempo todo. Você simplesmente lança a semente. Você prega. E vai fazer o quê? Vai dormir. Versículo 27. Então, o reino do céu é assim. Como se um homem lançasse a semente à terra, depois fizesse o quê? Dormisse. E se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Isso é tão bom, meus irmãos. Eu me sinto tão bem com isso. Bom, primeiro porque é gostoso dormir, né? Essa é uma das coisas. E outra coisa muito deliciosa é não se preocupar. Não é que eu não tenho interesse, eu não tenho preocupação. Eu lanço a semente, eu prego para uma pessoa, para outra, converso com um, apresento o Evangelho. Eu sei que vocês todos estão fazendo isso também. E está havendo uma chuva de semente em vários corações. Tem pessoas recebendo na mesma cova, no mesmo coração, um punhadão de semente. Pode ser que nenhuma delas brote. Porque nós não podemos explicar matematicamente como funciona a agricultura. Ninguém consegue explicar. Você faz tudo por uma planta. Você cavoca, você coloca aquela terra preta, energizada, cheia de nutriente, você joga a semente bem trabalhada e nada aconteceu. E você vai num lixão, está cheio de abóbora e melancia. O que aconteceu? Ninguém plantou ali, jogaram. E é assim que você deveria pensar também na plantação no mundo espiritual. Lança a semente, jogue a semente. Durma, se levante, durma de novo, faça o que você tem que fazer, e acontece que algumas sementes vão germinar. Como que aconteceu? Eu não tenho a mínima pretensão de explicar como que acontece isso. Como que um coração aceita a mensagem tão rapidamente, já cresce e germina e produz fruto? Nós não sabemos como isso acontece, mas Deus sabe. Deus que é o dono da semente, Deus quem trabalha a terra, Ele sabe. Por isso, meus irmãos, esse é um grande incentivo para você não parar de pregar a palavra de Deus, você não parar de evangelizar. Agora, se você é terra, você não é o semeador, mas você é a terra, não há nada de humilhante em ser terra, todos nós fomos e somos ainda. Se você está recebendo a semente, pode acontecer alguma coisa no seu coração, alguma coisa pode ser transformada na sua vida. E sabe, funciona para você também, não sabendo como. Você não sabe como acontece, mas Deus que faz brotar, germinar, Ele faz isso. Os gregos tinham um termo para isso,
automatete, que quer dizer automático. E esse era um termo que falava-se terra automática. A terra é automática. Automaticamente ela se vira, ela cuida dela mesma. Claro que nós precisamos ter um trabalho em algumas terras, mas ela se vira sozinha. E é assim que tem acontecido também na pregação do Evangelho. Versículo 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Esse é o processo que aconteceu na sua vida também. Primeiro alguém jogou a semente. Ela começou a produzir alguma coisa em você. Algo estranho começou a acontecer dentro de você e você não sabia como. E logo foi crescendo, amadurecendo aquilo. E de repente, depois de um tempo, começou a dar fruto na sua vida. E aí você hoje pode dizer: eu sou um grão cheio na espiga. O Senhor produziu na minha vida a transformação misteriosa e maravilhosa na minha vida. Eu louvo a Deus por isso. Porque eu não preciso gastar meus neurônios tentando explicar como isso acontece, mas eu sei que acontece. Versículo 29, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Eu não sei quando que eu estarei maduro, eu não sei quando você estará maduro, mas há dois tipos de maturação. A maturação para o bem, para produzir fruto, mas há uma maturação também que concretiza ou caracteriza que é uma praga. O joio, ele madura também. As pragas também têm o seu tempo de maturação. E ao ficarem grandes, preparadas para quê? Para serem cortadas e lançarem fora para o fogo. Então, há maturidade dos dois lados. O texto aqui não fala, em outro evangelho, fala que aconteceu algo bem curioso. Que foi plantado num campo e depois começou a crescer joio no meio do trigo. E aí os capatazes, os peões, perguntaram para o administrador: quer que a gente vá e corta o joio? E ele falou: não. Por quê? Deixa crescer, deixa os dois crescerem. No tempo certo da colheita, aí corta tudo. E aí faz a separação do que é trigo e do que é joio. Para que não haja o perigo de, ao tentar cortar o joio, cortar o trigo também, que ainda não está maturado, não está amadurecido. Então, meus irmãos, nós não temos a capacidade de ficar julgando as pessoas. Nós temos que deixar com o Senhor. A seara não é nossa, é do Senhor. A nossa parte é jogar a semente e dormir. E o crescimento é do Senhor. E se esse crescimento vai ser de joio ou vai ser de trigo, é no final que nós vamos ver. Aí o Senhor vai passar a ceifa dele, a foice, e aí ele vai juntar os feixes corretamente. Ele não vai misturar os feixes. Eu gostaria muito que todos estivessem no feixe de trigo, não no feixe de joio. E ele ainda continua com uma outra parábola. Parábola é uma história, não precisa ser algo que aconteceu em algum lugar, mas poderia ter acontecido. E aí ele fala de outra que é um pouquinho diferente, mas elas se entrelaçam em algum momento. Versículo 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos?
Então o Senhor Jesus, como se Ele estivesse escolhendo palavras. Deixa eu pensar aqui, vamos ver o que a gente vai falar mais sobre agricultura, sobre ceifa, sobre semear, sobre colher. Vamos ver o que a gente vai falar. Mas é claro que o Senhor já tem tudo na mente, o que Ele vai propor para eles. Versículo 31. É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Então, para tirar aqui as nossas dúvidas, não é a mostarda que cai bem junto com ketchup. Não é essa mostarda, tá bom? Não é a mostarda também que parece com alface. Alguns conhecem, né? A mostarda, aquela hortaliça que parece com alface. A mostarda é um pequeno arbusto que havia ali na Palestina. Então aquele arbusto, ele crescia até meio metro de altura, às vezes 1 metro de altura, e umas bem grandes chegariam a 2 metros de altura. Mas essa aqui não, essa aqui cresceu de modo assombroso, cresceu demais. Então ele está dizendo que não é científico isso, tá? A Bíblia não é escrita para ser científica. Diz que é a menor das sementes. Deve ter sementes menores, mas para o bom entendedor é isso que ele queria dizer. É uma semente pequena, só isso que você tem que pensar. Uma sementinha jogada na terra, produziu, e é a menor de todas as sementes, e brotou. E o que você pensaria? Você pensaria que ia crescer um arbusto de meio metro, 1 metro, 1,5 metro, mas se transformou numa árvore. Aqui não fala árvore, mas em outro evangelho fala árvore. Aqui fala maior do que todas as hortaliças. Então você não pensa num pé de alface do tamanho de uma árvore, né? Assim como não se pensaria nesse pequeno arbusto como uma árvore grande. Mas foi isso que aconteceu. Versículo 32. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Antes que você pense que isso aqui é normal, isso aqui não é normal, isso aqui é um crescimento anormal. O que aconteceu está fora do script, está fora do padrão da agricultura. Na verdade, foi um susto a acontecer isso. Meus irmãos, lá em Mateus capítulo 13, você vai ter 7 parábolas, sendo que essa aqui vai estar lá no meio. São textos bem difíceis de se interpretar, e por isso muitos têm várias teorias a respeito disso. Alguns acham que isso aqui é uma coisa muito boa que aconteceu. Ou seja, o Evangelho é tão poderoso que ele cresce e cresce muito, e cresce mais do que todas as outras crenças, e é tão bom porque as aves podem se aninhar à sombra, e isso é uma beleza. O Evangelho é muito rico, o Evangelho é refrescante, o Evangelho é expansivo. Alguns pensam assim, a gente vai respeitar os que pensam assim. Mas de acordo com o contexto, a gente não vai ter tempo de explicar tudo isso aqui não é bom. Isso aqui é uma coisa ruim. Primeiro, para entender o contexto, aves, em Mateus capítulo 13, que é junto com esse texto aqui, aves é um símbolo de Satanás. Não é que os passarinhos são diabo, tá, gente? Tem uns que são meio atazanados mesmo, mas não tem nada a ver com isso. Simplesmente é uma comparação que o Senhor faz. Então, quando ele diz que essa semente plantada se tornou muito grande, isso é anormal. Então, nós queremos falar do Evangelho. O Evangelho, por ele ser espalhado para todos os cantos, ele cresce, e cresce com coisas muito boas, como nós falamos. Mas ele cresce com coisas que não prestam também. Então, no meio do Evangelho,
no meio da cristandade, não o cristianismo propriamente, mas a cristandade, existe muita coisa ruim. A tal ponto de aves de todo tipo se aninharem. Isso significa o que em termos mais práticos? Eu não vou citar nomes aqui, né, de seitas, mas nós temos o Evangelho puro, nós cremos na Palavra de Deus. Mas tem alguns movimentos, alguns grupos, eles deturpam o Evangelho. Por exemplo, os mesmos que falam que Jesus nasceu de uma virgem, nós falamos isso. Alguns adoram essa virgem. Mesmo que ela deixou de ser virgem, eles falam que ela continuou virgem e que ela é a mãe de Deus eterna. Mas é chamado de cristandade. São os cristãos, tanto nós quanto pessoas que pregam assim. Nós que pregamos que a salvação vem do Senhor Jesus Cristo, não é mérito nosso, não é obra nossa, mas é obra do Espírito Santo nas nossas vidas, é a graça presente de Deus. Alguns dizem que nós precisamos nos esforçar para conseguir a salvação por meio das boas obras. São aves na mesma árvore. É um crescimento anormal. Tudo isso aconteceu porque cresceu demais. Por exemplo, essa árvore tem 2000 anos, aproximadamente. Então é claro que essa árvore cresceu muito. E ao crescer muito, tem muita gente aninhada nessa árvore, que não deveria. E o que a gente faz? Sai com, igual o dirigente falou, com estilingue, né? Sai com estilingue, matando essas aves. De certa forma, sim, nós damos umas estilingadas, como eu estou dando agora, né? Nós tentamos purificar esse ambiente, mas é inútil, eu sei que é inútil. As aves vão continuar vindo. Se tirar uma ave, vão vir um bando. Isso aí vai crescer muito. E o que nós fazemos? Nada. Nós esperamos no Senhor. Você precisa saber se você é um regenerado, se você é uma nova plantação, se você é a planta correta. Sabendo disso, tendo certeza disso, segue o seu caminho. O caminho da palavra de Deus, da oração, como o nosso dirigente falou. Então nós tivemos aqui duas parábolas. Uma é de semear e sabendo que a ceifa vai vir. E a outra é que ao semear, você não tinha esse propósito, você não queria fazer isso, mas ao semear, veio muita coisa junto. Então saiba que ao pregar o Evangelho, algumas pessoas vão dizer que aceitaram. E claro, você vai ficar contente, mas cuidado, porque pode ser mais uma das aves pousando nessa plantação, nessa árvore, e que talvez vai ser até um prejuízo para o nosso meio. Isso é uma realidade. Há aqueles que estão usufruindo do Evangelho, da sombra, dos galhos, eles estão no nosso meio, mas eles não são dos nossos. Assim como há joio no meio do trigo, há também aves usando da sombra bendita, mas eles não são dos nossos. Essa é outra realidade que eu fico meio constrangido de falar, mas não tenho que pedir desculpas, porque é a palavra de Deus. Essa é a realidade. Esteja bem atento a isso. Você que é semeador, não pense assim, eu não vou semear muito não, porque o pastor disse que vai vir muita coisa que não é boa. Não, isso não é da sua conta. Semeia e vai dormir. Vai semeando. E várias pessoas vão se converter. Deixa que quem vai meter a foice
é o próprio Deus. Ele vai usar os anjos dele para fazer isso. E o outro ensino que nós tivemos é não ficarmos muito impressionados com o número. Aliás, o número de evangélicos no Brasil é assustador. Eles estão prevendo que daqui 5 anos vai inclusive passar o outro grupo da cristandade no Brasil. O Brasil é uma coisa espantosa, né? Como cresce. Mas isso não diz respeito a nós, porque nós não podemos fazer a triagem de quem é realmente salvo e quem não é. Vamos pregar a palavra de Deus. Não pense em número, nem na sua pequena igreja, não pense em número. Vai dormir. Prega a palavra e vai dormir. Agora, tem gente que só dorme, né? Não prega a palavra. Então você tem que lançar a semente e ir dormir. Só pode dormir depois de lançar a semente, tá bom? Não fica dormindo sem lançar a semente. E o Senhor Jesus, ele conclui essa sessão dizendo assim, versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Você tem muito ensino na palavra de Deus, mas você não tem a quantidade de ensino que aquelas pessoas que seguiram Jesus tinham. Então ele contava muitas outras parábolas, e nós não temos todas na Bíblia. Mas ele também respeitava a capacidade dos seus ouvintes, a capacidade que era permitida, porque às vezes tem um limite a cabeça, né? Tem um limite também o coração, e algumas pessoas não estão prontas para receber tudo. Por isso, pense no ensino da palavra como algo paulatino, algo que vai aos poucos. E eu fui bastante já na igreja, acho que eu não vou mais. Você perde cada vez que você não recebe o ensino da palavra de Deus. Você não come uma feijoada para vários meses. Não, é melhor não fazer isso. Tá bom? Você come todo dia um pouquinho. Então, a minha teoria é assim, pelo menos no meu organismo, eu acho que de vocês também. Não importa o quanto você comer, daqui 3 horas você está com fome de novo. Então é melhor maneirar quando você come, porque a fome não vai embora se você comer muito, vai embora naquele momento. Daqui 3, 4 horas você precisa comer alguma coisinha de novo. Então você precisa da palavra, você precisa crescer na palavra cada vez um pouquinho. Versículo 34, que é o último. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Isso é preocupante, sabia? Porque ele contava as parábolas, mas para explicar ele não explicava para todos. Por que isso? E essa é a preocupação. Porque as pessoas que estavam ouvindo, nem todas estavam aceitando. Só que o Senhor Jesus, ele sabia fazer essa triagem. Ele sabia quem estava aceitando e quem não estava aceitando. E ele separava num canto. E ele separava, o padrão dele era esse, os discípulos. Pensava-se que os discípulos estavam aceitando a palavra. Isso é um alerta para você que ouve e nunca se converte. Isso é um grande perigo. Porque chega um momento que Deus pode fechar as portas. E aí você só está ouvindo um monte de palavras, mas não germina nada dentro de você, por causa da rejeição. Apresse-se em aceitar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor germine e cresça e produza em cada coração. Vamos orar. Nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo incentivo que o Senhor nos dá de semear a Tua palavra. Que ela alcance os corações sedentos, necessitados de salvação. E nós pedimos, ó Pai, que com esse crescimento tão grande,
no meio dos evangélicos, que o Senhor nos dê a paz. Sabemos que estamos num grupo onde pessoas creem na Tua Palavra, que não estão fingindo que creem. Nós agradecemos a Deus porque os ensinos de Jesus são maravilhosos e transformam as nossas vidas. Nós oramos em nome dele. Amém. Amém.